Olá, sou Gabriel Macedo, sou formado em Engenharia de Petróleo e Gás, atualmente mestrando em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos na UFRJ. Também sou bolsista do laboratório do Polab, também vinculado ao UFRJ. Hoje eu vim apresentar o trabalho cujo tema é a comparação de diferentes colunas de destilação utilizadas na obtenção da curva do ponto de ebulição verdadeiro, mais conhecido como curva PEV. O trabalho foi dividido entre introdução, objetivo, metodologia, resultados de discussões e a conclusão. Na introdução, falaremos um pouquinho da destilação, que é a primeira operação unitária na refinaria, onde ela separa o petróleo cru em frações com maior valor comercial, segundo de acordo com o equilíbrio líquido-vapor. É extremamente importante conhecer os pontos de ebulição de cada fração, que é essencial para se ter o controle e a qualidade. E o resultado da curva PEV ela impacta em toda a cadeia do petróleo, desde a exploração até o refino. Aqui os setores influenciados pelos resultados da curva PEV, que ela consegue definir o tipo de petróleo, ela consegue definir o seu preço de referência, sabendo o tipo de petróleo, né? E sabendo o tipo de petróleo também, conseguimos destinar melhor o petróleo para as refinarias mais adequadas, ajustando também as operações das unidades de destilação, conforme os cortes fornecidos pela curva PEV. O principal objetivo desse trabalho é comparar os diferentes tipos de colunas de destilação disponíveis no mercado que possam atender à norma STMD 2892 e também avaliar os principais internos de colunas disponíveis no mercado, desde sua primeira geração até os dias atuais. Na metodologia foi feita uma busca bibliográfica dos recheios contidos na STM D2892 e dispostos em ordem cronológica, ou seja, primeira, segunda, terceira geração até os dias de hoje. Comparamos os resultados com unidades de 1 a 5 litros, porque na STM comporta até 60 litros. A gente pegou somente esse intervalo para ter uma comparação das melhores eficiências. Agora falando um pouquinho da STM D2892, ela contempla cortes de petróleo até 400 graus Celsius e colunas com eficiência entre 14 e 18 pratos teóricos. Segundo a norma, a melhor eficiência se comportou com 15 pratos teóricos e sua operação se inicia com a desbutanização a menos 20 graus Celsius a líquido refrigerante, posterior passando para a destilação atmosférica e depois a destilação a vácuo. Agora falando um pouquinho da eficiência da coluna, que é extremamente importante relacionar o número de pratos teóricos com o número de estágios reais de uma separação, porque a gente separou até a coluna recheada, porque recomenda-se colunas com recheios estruturados para um melhor desempenho, para um alto desempenho de separação e baixa queda de pressão. E, consequentemente, as colunas recheadas elas possuem umas taxas de transferência entre líquido e vapor e superfície de contato bem maiores do que as de pratos perfurados, por exemplo. Aqui alguns modelos de recheios encontrados na literatura. Mostramos aqui a primeira coluna com pratos perfurados, a segunda com recheios randômicos, que são recheios com formas geométricas aleatórias, e os recheios estruturados, que ele contempla todo o interior da coluna e são feitos, por exemplo, de malha de arame, espuma cerâmica, entre outros, e os recheios podem ser encontrados nos seguintes materiais:
plástico, cerâmica, metal, porcelana, entre outros. Já na análise da literatura, nas torres de pratos, como mostrados, há dispositivo de passagem para o vapor, arrastando as substâncias condensadas. E já nas torres recheadas, as seções são preenchidas com elementos diversos, como eu falei, podem ser estruturados ou randômicos, com formas geométricas ou com forma de corrugadas de malha de arame, de metal, formando uma superfície de contato líquido e vapor. Já a parte experimental, que foi conduzida pela STM-D 2892, o número de pratos teóricos é calculado pela equação de Fenske, que é essencial para se obter a eficiência da coluna, para se calcular uma melhor eficiência da coluna. Agora, falando um pouquinho dos pratos perfurados, eles possuem furos entre 0,8 e 3 milímetros, são normalmente utilizados com colunas de diâmetro maior, diâmetro interno maior. A sua eficiência ela é um pouco inferior aos recheios randômicos e estruturados. Falando um pouquinho agora dos recheios randômicos, que são os mais utilizados comercialmente devido à sua ótima relação custo-benefício e sua alta transferência de massa, elas também têm uma boa avaliação em situações de alta pressão, contribuindo assim para uma alta eficiência. O mais utilizado hoje para se obter uma análise de curva PEV e algumas outras análises específicas com uma melhor relação custo-benefício é o Propac, bem utilizado comercialmente, entendeu? Porque o valor dele é acessível. Já o LPAC é do mesmo material, vamos dizer assim, que ele é formado de aço inoxidável, mesma coisa que o Propac, mas são formas helicoidais e a sua superfície de contato não é tão grande. Agora, falando um pouquinho dos recheios estruturados, eles possuem maior superfície de contato ainda do que os recheios randômicos e eles podem reduzir o tamanho e diâmetro da coluna, mantendo seu alto desempenho e rendimento, porém o seu custo é muito mais elevado do que os randômicos, mas eles possuem algumas limitações com relação a altas temperaturas e altas pressões. O Goodyear, por exemplo, ele é feito de malha de arame e ele é um recheio de geração 2. Já esses outros recheios, o SIC, por exemplo, SCFP, ele é formado de uma espuma cerâmica com SIC. Ele é um recheio novo que ainda está em estudo. E o CEP-Carb 4D também, ele é feito de fios de aço carbono, que também está sendo feito estudos em relação ao seu desempenho, mas possivelmente essas limitações com relação a alta temperatura e alta pressão, esses recheios podem dar um suporte melhor. Agora um pouquinho sobre a conclusão, que a busca bibliográfica demonstrou ser adequada na seleção dos internos de torres. Comparando também os resultados da busca, percebe-se comercialmente que o Propac é o mais utilizado em ensaios de curva PEV, devido à sua boa relação custo-benefício e seu bom comportamento a altas pressões. Já ao contrário do Goodyear, né, como falei, que os estudos identificaram que apresenta algumas limitações a altas pressões e possuem um custo bem mais elevado. Foram identificados também possíveis substitutos ao Propac e ao Goodyear, carecendo de novos estudos de avaliação da eficiência, como o Montes, o CEP-Carb 4D e a espuma cerâmica SIC SCFP. Muito obrigado, coloco à disposição para tirar dúvidas. Meu contato é gabriel.macedo@eq.frj.br. Obrigado.